Participar do projeto Aprender Mais Codó é mais uma forma de acessar o conhecimento neste momento de pandemia. Bom dia a todos, dando sequência à aula de matemática, anos finais, do projeto Aprender Mais Codó desta semana. Na aula de hoje, abordaremos, dentro da matriz de referência de matemática, o tema 3, que trata-se de números e operações, álgebra e funções dispostos nos seguintes descritores. O descritor 28, cujo objetivo é resolver problema que envolva porcentagem. Então, começaremos fazendo uma análise desta própria expressãozinha aqui chamada porcentagem, onde nós podemos representá-la na sua forma, né, fracionária, que quando eu falo porcentagem, eu estou falando a cada 100. Então, é uma representação, né, fracionária, onde eu começo a perceber uma correlação numérica a cada 100 unidades. Então, analisemos. Uma empresa de cosméticos lançou no mercado 5 produtos diferentes, que é exatamente A, B, C, D e E. O gráfico ao lado mostra o resultado de uma pesquisa feita para verificar a preferência dos consumidores em relação a esses produtos. Então, a forma percentual, ela facilita esta verificação, né? Não deixa de ser uma visualização geométrica, mas precisamente, né, pela sua própria relação métrica, esta verificação centesimal, pelo próprio termo, pelo próprio símbolo, né, tendo em vista que o símbolo da porcentagem é exatamente essa representação centesimal, né, essa barrinha aqui transversal, e essas duas formas que se assemelha aqui ao próprio algarismo zero, né? Então, esse símbolo, essa notação, que, de certa forma, permite, dentro de um espaço amostral, verificarmos estas partes, né? Lembrando que aqui nós temos a forma, né, circular, e dentro desta forma circular, pela própria verificação do círculo, ela se inicia geralmente num sentido horário, né, que vai de 0 graus até 360 graus. Então, é como se eu particionasse, pela própria ideia do plano cartesiano, isso aqui em quadrantes, né? Cada quadrante representando, dentro deste 100%, 4 partes de 25. Ou, caso eu ultrapasse um pouquinho mais, eu já começo a verificar hora maior este percentual, hora menor, hora igual, né? Já que nós podemos aqui fazer uma associação também com os próprios ângulos presentes aqui dentro desta circunferência. Então, de imediato, eu começo a perceber, neste gráfico, que os produtos têm a sua devida porcentagem, que quando nós somamos isso aqui, ó, 25 com 30, 55, com 20, 75, com mais 10, 85, fechando aqui com mais 15, 100%, que é o meu total, né? Cada produto com a sua devida porcentagem. Isso aqui são informações disponibilizadas na questão. Só que surge agora esse questionamento, ou o próprio comando da questão, né? Se foram entrevistados 2.400 consumidores, podemos afirmar que preferem o produto A. Qual é essa quantidade de consumidores? Para isso, eu preciso fazer essa interpretação gráfica, né, que é verificar o percentual de cada produto. A questão pede para a gente
apenas a verificação do produto A. Então, eu vou, né? Dá para a gente perceber que o produto que teve uma maior preferência foi o produto E, né? Pelo próprio percentual aqui maior. Só que eu preciso agora resolver, né, este problema para detectar este quantitativo de entrevistados que preferiram o produto A. Para isso, né, nós vamos ter que organizar esta forma percentual na sua forma unitária. Para isso, eu tenho que colocar a forma fracionária, que é exatamente 25%. Né? Olha o símbolo aqui, olha a anotação. De 2.400. Então, o DI, matematicamente, ele pode ser representado pela operação matemática, que é a multiplicação. Então, eu fico aqui, né, com uma expressão numérica, que por ser um produto, eu já posso ganhar tempo diante de um seletivo, que é cancelando estas duas casas aqui decimais, e efetuar aqui um produto bem simples, que é 25 vezes 24. Por isso que é exigido de vocês a tabuada. Alguns estudantes acabam que chegando no 9º ano sem saber essas operações matemáticas básicas. Então, diante de uma questão como essa, você interpreta a questão, mas você pode perder por não saber calcular. Né? Então, 5 vezes 4, 20, como nós já estamos acostumados a fazer. 2 vezes 4, 8, com 2 que foi, né? 10. 2 vezes 5, 10. Sempre intercala um algarismo dentro desta multiplicação. E 2 vezes 2, 4, com 1 que foi 5. Totalizando, dentro desta operação aqui de multiplicação, 0, 0, 6. Né? Então, nós podemos afirmar, né, que preferem o produto A 600 consumidores. E aí, se fosse o caso, para verificar, né, dos outros produtos, eu faria isso aqui tranquilamente. De certo que não esqueçamos que este total, ele não pode ultrapassar 2.400. Então, é como se eu particionasse. Né? Daí a ideia de porcentagem. Nós temos uma outra situação, né, também dentro deste contexto, que envolve exatamente essa interpretação na sua forma percentual. Tem uma cidade em que as passagens de ônibus custavam 1,20, saiu em um jornal a seguinte manchete. Então, eu já retiro aqui, né, esse preço da passagem, que exatamente custava 1,20. Lembrando que nós temos aqui o nosso próprio plano, né, nossa própria moeda, que é o plano real. De certo que, ao manipular, ao fazer esse cálculo, eu preciso estar apenas com esta representação numérica. E o novo prefeito reajusta, né, isso que diz a manchete, o preço das passagens de ônibus em 25% no próximo mês. E a questão pede para a gente qual vai ser, né, o novo valor das passagens. Então, custava 1,20. Como vai ter o reajuste, vamos verificar, né, qual vai ser esse novo valor. Quando nós falamos reajuste, consequentemente, poderá ter um aumento. Né? Matematicamente, é representado aqui pela operação matemática de adição. Então, 25%, fazendo da mesma forma que nós fizemos ainda há pouco. Né? Este símbolo que, de imediato, eu já visualizo a porcentagem, ele pode ser representado na sua forma fracionária, porque eu vou calcular, né, na sua forma gráfica, que esta visualização percentual, o símbolo, ele é base. Mas quando eu vou manipular dentro destas fórmulas, né, que é base para a própria matemática financeira, eu preciso trabalhar na sua forma unitária. E a sua forma unitária é a sua transformação na forma decimal. Então, nós já sabemos fazer isso aqui, né? Então,
eu preciso verificar esse reajuste. De certo que vai ser 25% de 1,20. Isso nós fizemos ainda há pouco, semelhante. Então, 25 sobre 100, pela própria representação gráfica, que é uma divisão, eu posso aqui fazer a compensação, né, desses zeros. Ele move à esquerda, dependendo da quantidade de zeros. Então, são duas casas decimais, ele vai mover duas vezes. Né? De certo que aqui eu fico com 0,25 vezes 1,20. Como nós estamos com produtos de fatores distintos, é importante que você coloque no dispositivo prático e, ao final, você faça essa compensação. Né? Então, 1,20 vezes 0,25, nós já fizemos as operações com esse tipo, né, de algarismo, que são os algarismos decimais, e aí é necessário agora esta manipulação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 5 com 1, que foi 6. Novamente, 0, 4 e 2. Chama atenção para a manipulação manual, porque você não pode usar a calculadora aí dentro desta avaliação do SAEB. Tá? Então, aqui, ó, sempre intercalando entre uma linha e outra. E nós temos aqui 0, 0, 6 e 4, 10, 2 com 1, que foi 3 e 0. Não esqueçamos de compensar as vírgulas. No produto, eu confiro a quantidade de casas decimais que estão após essa vírgula. No primeiro tem 2 casas, no segundo também tem 2 casas. Então, essa vírgula vai voltar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, este resultado é exatamente, né, 0,30. Só que você deve estar pensando, mas não tem gabarito dessa questão, 0,30. Então, muita atenção, né? Faça essa verificação, porém, tem que interpretar, né, esta questão. Se vai ser feito reajuste em 25% no próximo mês, e estas passagens custavam em 20, então vai ser o quê? Qual vai ser o novo preço desta passagem? É a que custava, né? Mais 30 centavos, que matematicamente é 0,30. Organizando isso aqui, eu tenho um total de 1,50, né? Mais precisamente, gabarito item D, né? Que é exatamente a indicação do novo preço de 1,50. Bom, o próximo descritor, que é o descritor 29, ele já nos possibilita resolver problema que envolva variações proporcionais, e aí eu chamo a atenção para a verificação do próprio teorema fundamental da proporção, que é o que nós chamamos de TFP, que é dado a partir da correlação entre duas frações. Né? De certo que, nesta igualdade, nós podemos garantir que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, mantendo, pela própria relação matemática, esta expressão A vezes D e B vezes C. Isso aqui pode ser aplicado dentro de uma proporcionalidade. De certo que estas grandezas, que são exatamente as unidades de medidas, elas podem ser diretamente ou inversamente proporcional. É exatamente isso que nós vamos verificar agora dentro da resolução de questões. Então, nós temos, né, a seguinte situação, problema. Quantos quilogramas, e aí pela própria denominação, que aqui nós temos a especificação desta unidade de medida, mas a notação, ela já é, né, conhecida, que é o nosso KG. De semente,
são necessários para semear uma área de 240 metros quadrados. Isso aqui nós também já estamos familiarizados, né, com a verificação desta própria forma geométrica e da importância do seu cálculo de área, que é exatamente o preenchimento da região interna desta figura geométrica. De certo, né, continuando a questão, que esta quantidade que vai ser semeada será observada a recomendação de aplicar 1 quilo de semente, e aí nós estamos retirando os dados da questão, tá? Para cada 1 quilo de semente é utilizado em 16 metros quadrados de terreno. Esta informação aqui, ela facilita a detecção de outros pontos, como, por exemplo, a quantidade aqui, né, de sementes necessário para uma área maior. Né? Eu já tenho como base para 16 metros quadrados. Então, partindo desta informação, nós podemos organizar aqui o que nós chamamos em matemática de regra de 3 simples. É quando eu tenho 3 destes dados e uma eu preciso detectar. E para isto, existe este teorema, né, da proporcionalidade. Então, o que eu observo aqui? Que se 1 quilo ele faz essa cobertura, né, de 16 metros quadrados, consequentemente, a questão está nos solicitando para 240 metros quadrados, esta quantidade de sementes. Então, aqui é a nossa variável. Fazendo isto, eu percebo que eu caio, né, numa regra de 3 simples, onde, pela própria questão, isso aqui é 1 sobre x, 16 sobre 240, transformando isso aqui numa proporcionalidade. O que eu observo? Que dá para aplicar. Eu tenho 3 dos dados e uma variável. Isso aqui, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, o que eu vou organizar? Eu fico com 1 vezes 240, né, que é o elemento neutro nesse produto, é um 1, então isso aqui é o próprio valor 240, e x vezes 16. Organizando essa relação, né, que nós verificamos ainda há pouco, onde A vezes D, que é o produto. Isso aqui é igual a B vezes C. Foi isso que nós fizemos. Então, quando eu falo produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu vou chegar numa equação do primeiro grau. E o que me faz perceber que ela é do primeiro grau é exatamente o expoente aqui da variável, que aqui está implícito a unidade. Então, quem é o x? O x é exatamente esse resultado aqui, ó, de 240, né? Sempre na resolução da equação do primeiro grau, variável permanece no primeiro membro, o que não é variável, ele passa para o segundo membro, que é exatamente após a igualdade. Então, esse 16 está multiplicando, ele vai passar, né, dividindo, que é exatamente o inverso multiplicativo. Novamente, chama a atenção para este cálculo, né, numérico, tendo em vista que o gabarito envolve esta divisão aqui, né, 240 por 16. Então, coloque aqui rapidinho, né, essa verificação ao lado, usem o espaço da prova a seu favor, 240 por 16, né? Posso pegar aqui os 2 primeiros algarismos, isso aqui posso confirmar por 1, né? 1 vezes 6, 6, para 14, né? Que é o próximo algarismo após o número 6, que termina em 4. Isso aqui falta quanto? 8. Vai 1. 1 com 1 que foi, 2 para 2, nada. Só que ainda tem aqui um 0, tá? Não esqueça de fazer aqui, de baixar este algarismo. 80 por 16
nós sabemos que vai ser exatamente 5. 5 vezes 6, 30, para 30, nada. 5 com 3, que foi 8. Então, divisão exata, o que nós podemos observar, né, que a quantidade em quilogramas de sementes que vão ser necessários para semear nesta área é exatamente 15 quilos, tá? Então, o gabarito da questão é o item D, tá? Tenho certeza que vocês estão aí tentando também fazer este cálculo. Temos também aqui mais uma questão, né, envolvendo esta questão das variações, das próprias proporcionalidades. Então, sempre interpretando a questão e retirando esses dados. Um pintor demorou 2 horas, pela própria tabelinha aqui já de imediato, eu já consigo perceber quais são essas unidades de medidas aqui trabalhadas, né? A área, que é exatamente metros quadrados, o tempo, que é em hora, e a quantidade de tinta, que é em litros. Então, já sei que o pintor demorou 2 horas, tirando os dados, né? Gastou 1 litro, que é exatamente que é a quantidade de tinta, né? Para pintar uma superfície de 10 metros quadrados. Então, nós temos aqui a área, né? A área da questão. Então, só para colocar aqui numa ordem, então, para 10 metros quadrados, que é a primeira variável, o mesmo gastou 2 horas, ó, pela tabelinha, e demorou 2 horas e gastou 1 litro de tinta. Então, dá para a gente verificar, né, que está sendo diretamente proporcional. Quanto maior a área a ser pintada, maior será esse tempo e maior também será a quantidade de tinta, né? Então, essa é a primeira informação da questão. Nessa mesma proporção, ele projetou os gastos para pintar outras superfícies e organizou como mostra o quadro abaixo. Então, ele fez essa verificação para uma cobertura de 10 metros quadrados, 40 metros quadrados e 80 metros quadrados, o que a gente observa uma certa proporcionalidade, né? Está aumentando. À medida que aumenta essa área, aumenta também o tempo e aumenta também a quantidade de tintas. De certo que o comando da questão, partindo desta correlação, é exatamente para pintar 200 metros quadrados. Ele gastará quanto tempo e quantos litros de tinta? Então, vamos lá. Né? Eu tenho agora essa verificação diária para 200 metros, né, quadrados. Preciso detectar o tempo, né? Aqui nós temos, ó, a área, só pegando aqui a verificação para a gente não perder aqui a questão dos dados. A área, o tempo, né? E a quantidade de tinta, que nós vamos até colocar aqui a unidade para não confundir, já que geralmente a gente pega a primeira letra para representar essa variável. E essa tinta, para não confundir, é o quantidade em litros. Então, eu preciso detectar a quantidade do tempo e preciso detectar a quantidade de tinta. Para isso, eu vou simbolizar aqui pelas variáveis x e y. Então, organizando a regra de 3 simples, a partir das informações disponibilizadas na questão, vamos aqui tentar fazer uma correlação de 2 em 2 variáveis, né? De certo que as mesmas, independentemente de você ter 1, 2, 3 ou mais variáveis, entre si há uma proporcionalidade entre elas, né? Então, vamos começar. Eu não posso fazer entre o tempo e a quantidade de tintas, porque tem 2 variáveis em aberto. Então, vamos fazer com a que nós temos e, assim, substituindo uma na outra. Então, aqui, ó,
A primeira regra de 3 simples é o quê? É 10 sobre 200. Eu preciso transformar a regra de 3 simples na proporção, que é 10 sobre 200 para 2 sobre 2 sobre x. Aplicando TFP, 10 vezes x, 10x, e 200 vezes 2, 400. Que pela própria organização da equação do primeiro grau, isso aqui é 400 por 10, que é exatamente 40. O que é esse 40 que nós encontramos? É exatamente a quantidade do tempo, né? Que é dado em horas. Então, esse x nós acabamos de encontrar. Agora fica a meu critério, porque a questão pede também para a gente a quantidade de tintas. Ou eu faço entre 2 e 40, ou eu faço ainda com essa quantidade de 10 sobre 200. Tanto faz. Mas vamos fazer aqui, que é um número um pouquinho menor, a regra de 3 entre 2 sobre esse x nós detectamos, que é exatamente 40. Isso aqui é proporcional a 1 sobre y. E o y é o que eu quero detectar, que é a quantidade de tinta em litros. Então, 2y vai ser igual, ó, produto dos meios, é igual ao produto dos extremos. Isso sempre quando você verificar uma igualdade entre duas razões, se aplica o teorema da proporcionalidade. E 40 vezes 1, 40. Organizando, esse y é exatamente 40 por 2, que é 20. Esse 20 representando a quantidade de tintas, que é em litros. Então, nós podemos já confirmar aqui que o gabarito é o item D na questão. Bom, o próximo descritor, que é o descritor 30, já envolve agora, né, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, nós estamos agora com uma correlação da própria aritmética, porque você precisa ter um entendimento da resolução dessas expressões numéricas, obedecendo o jogo de sinal, obedecendo a prioridade, né, de operações matemáticas, que nós temos as 6 fundamentais, as 4 já são, né, comumente conhecida, e acrescenta-se, agora no 9º ano em especial, e consolidando essa informação, a própria potenciação e a própria radiciação. Né? Então, elas vão geralmente numa ordem, da menor para a maior. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, né, caracterizada pelo próprio expoente, né, que é esse númerozinho aqui sobrescrito, e a própria radiciação, que nós podemos dizer que dá para a gente organizar, tendo como noção esta própria potenciação. E o lidar com estas expressões algébricas, que nada mais é do que o próprio reconhecimento dos polinômios, né? Os monômios, que é exatamente a composição, né, desses polinômios. Nós precisamos verificar que um termo algébrico, ele é uma composição de uma parte, né, que é o coeficiente, e de uma parte literal. Esse coeficiente, que pode ser qualquer valor em R, que é o conjunto dos números reais, e essa parte literal, que geralmente é a variável em questão, porque nós estamos aqui lidando com a álgebra. E a base da álgebra é a utilização de letras, tendo em vista esta variabilidade, né, de valores dado, suponhamos aí, o próprio consumo ao longo de um dia no supermercado. Um determinado cliente, ele pode comprar uma quantidade X de produtos, mas o outro já pode, né, ter um valor aí ou maior ou menor. Então, a gente percebe aí
a importância, né, da álgebra, tendo em vista que essa letra, ela é uma variável, né, podendo ser qualquer valor em R, dependendo do contexto. Então, a base da álgebra é a utilização de letras para representar números. Hoje, por exemplo, a própria linguagem de programação, ela não existe sem a álgebra, né? Sem a utilização de letras. Então, essa composição de termos algébricos é o que nós chamamos de expressão algébrica, mais precisamente de polinômios, né? Que aí nós já sabemos, é um dos conteúdos abordados no 8º ano, geralmente, que são as operações com esses polinômios. Como nesse caso, no caso aqui do descritor 30, nós já vamos ter esse valor numérico para substituir. Mas é importante que você compreenda, pela própria ideia de polinômios, que você pode, em determinados contextos, tornar esse polinômio, reduzir esse polinômio e torná-lo um pouquinho menor, evitando um cálculo um pouco maior, né? Então, vamos verificar aqui. O consultor de finanças determinou o lucro da empresa Bons Negócios, que o lucro, né, da empresa Bons Negócios pode ser determinado pela fórmula. Então, de imediato, tem a interpretação, mas eu já pego a fórmula, essa fórmula matemática que tem como base a própria utilização das expressões algébricas. Como é que eu percebo isso? Tem a presença de letras aqui. Então, você já deixa ela aqui reservada, né? Muito cuidado com os sinais. Geralmente, os sinais, eles estão sempre à esquerda, né, deste termo, representando e dando todo uma importância. Principalmente dentro da matemática financeira, porque esse negativo representa prejuízo, representa esse débito, representa um desconto. Já os sinais positivos representam, né, lucros, o próprio crédito. Então, nós temos aqui, vamos só organizar aqui ao lado, porque nós não podemos alterar, né, esta fórmula disponibilizada na questão. Então, já deixo aqui reservado. Sendo L, né, o valor do lucro, ó, essa variável aqui, que pode ser qualquer letra do alfabeto. O valor do lucro ou prejuízo, que vai determinar isso aqui, nós já estamos observando que é o sinal, ao final, né, desta empresa em R$1.000. Então, a unidade aqui nos interessa. De acordo com o número de peças vendidas. Então, N representa o número de peças vendidas. Ponto parágrafo, tá? Aqui. É importante que você faça essa interpretação, obedecendo os sinais de pontuações, né? Vendo o que é disponibilizado para você e, em seguida, você faz esta manipulação algébrica. Então, no mês passado, a empresa vendeu 12 peças. Então, nós temos esse N aqui igual a... Sendo assim, é possível afirmar que a empresa, no mês passado, teve Gente, numa questão como essa, é importantíssimo as regras. Porque você vai atirar aqui no escuro? Não. Então, por isso que as fórmulas, a própria verificação da questão, a própria substituição, o próprio cálculo em si facilita esta tua interpretação. Então, vamos lá. Esse L, ele é dado por essa expressãozinha aqui, né? Se esse N, ele é 12, ó, não esqueça que o menos já fazia parte. Esta base, ela é positiva. Então, você não tem como elevar tudo isso aqui, que é o menos 12, que pode fazer uma interferência no final, né? O menos já existia. É como se aqui tivesse o 1.
menos 1 vezes n ao quadrado. Se esse n fosse negativo, você colocaria entre parênteses. Mas não, o n ele é positivo, que é a quantidade de peças produzidas. Né? Então, o n é 12. Isso aqui ao quadrado. Mais 5 vezes 12, né? Eu estou trocando, ó, fazer uma substituição algébrica é trocar a letra pelo seu devido valor numérico, para que possamos calcular. Então, fica 5 vezes 12 mais 150. Agora, nós precisamos ficar atentos, né, porque a questão brinca conosco com relação a esses valores e ao próprio termo, lucro ou prejuízo. Né? Para isso, nós precisamos verificar a ordem de prioridade dos sinais. Né? Aqui, por exemplo, você não pode somar esse 12 com esse 5, o 12 com 150. Quais são as operações matemáticas aqui envolvidas? É exatamente a potenciação, a adição e a multiplicação. Nós temos que vir nessa ordem. A ordem é da maior para a menor. Tá bom? Gente, esse menos, consequentemente, ele não vai ser, né, não vai se tornar positivo, porque nós estamos observando uma base aqui, um expoente positivo. Por quê? Porque aqui, essa base, ela é positiva. Então, o menos, ele permanece. Ó. E 12 ao quadrado, nós sabemos que é 144. Mas, ó, posso resolver isso aqui normalmente, né? 5 vezes 12, a gente sabe que é 60, 5 vezes 2, 10, 5 com 1 que foi, 60, mais 150. Agora, é só organizar o jogo de sinal, né? Não esqueçamos, sinais contrários, subtraio e conservo o sinal do maior algarismo. Vamos só verificar aqui, né? Vou conservar, porque ao final é preciso que a gente reafirme se foi lucro ou prejuízo. E vocês sabem que dentro de uma empresa, isso aqui pode fazer uma total diferença. 60 com 150 é o próprio 210. Já podemos observar que aqui, né, vai ter um valor positivo. Por quê? Dentro do jogo de sinal, o maior é 210 e ele está positivo. Então, já vou descartar aqui a hipótese de prejuízo, né, na questão. Para isso, nós vamos agora subtrair, né, 210 com 144, que pela própria observação, nós já percebemos que é exatamente 66. Basta você confirmar aqui, ó, 6 e 4, 10. 6 e 4, 10 com o que foi 11. Então, fica o quê? Sinais contrários. O algarismo 210, ele é maior, ele está positivo. Então, isso aqui fica, né, lucro de 66. A unidade disponibilizada desse lucro é em R$1.000. Né? Então, 66 mil reais. Então, o gabarito da questão é exatamente o item A. Lucro de 66 mil reais. Tá bom? Temos também aqui uma outra situação envolvendo este cálculo do valor numérico em uma expressão algébrica. Então, ao alugar um veículo, geralmente há duas partes a pagar. Implicitamente, aqui nós temos um pouco de função. Vocês já podem ter esse domínio pela própria ideia do plano cartesiano. O que é uma função? É quando uma variável depende da outra. E aqui nós temos, neste caso, um exemplo de função. Né? O número de dias que você aluga o carro e outra do número de quilômetros. Então, o D aqui na questão representa a quantidade de dias e o que? A quantidade de quilômetros. Uma variável dependendo da outra. Então, tá aqui, é uma informação. Então, a locadora Aluga Rápido, pela própria imagem, oferece as seguintes condições.
R$ 35 por dia, tá aqui também na imagem, ó, e mais 20 centavos por quilômetro rodado. Então, toda esta informação, ela pode ser simplificada nesta fórmula, né? Onde esse C, que é exatamente o custo, né, do aluguel, a questão coloca aqui, ó, a fórmula que fornece o custo do aluguel, ele é 35, né, já que é R$ 35 por dia, lembrando que nós temos a representação aqui monetária, porém, dentro do cálculo, eu só retiro a expressão, o próprio valor numérico, né? Nós só levaríamos esses zeros para o cálculo se houvesse algarismos maiores que zero, porque os centavos, eles interessam. Tanto que ele cobra aqui mais 20 centavos por quilômetro rodado. E isso faz toda uma diferença, por exemplo, ao longo do dia, no abastecimento de veículos. 2 centavos a cada litro colocado de combustível, ele tem uma alteração ao final desse preço. Tá? Então, precisa ser considerado décimos, milésimos e centésimos. Isso nós verificamos também em aulas anteriores. Então, 35 por dia. Vamos só levar aqui a fórmula, né? 35D mais 0,20, que esta é a nossa fórmula e a nossa própria expressão algébrica pela própria composição de números e letras, tá? Aqui é o D, que é a quantidade de dias. Então, o Roberto alugou por 10 dias, ó. Então, quem vai ser o D? Vou trocar, tá? O D pelo seu valor numérico, que é 10 dias, mais 0,20 vezes que percorreu, nesse caso, 1.000 quilômetros. Então, vezes 1.000, ó. Vezes 1.000. Organizando, qual vai ser o custo aqui do aluguel para o Roberto? Né? Então, 35 vezes 10, por ser uma multiplicação por uma base decimal, eu posso conservar esse algarismo e acrescentar aqui 0, mais, ó, cuidado, não façam o somatório de 10 com 0,20, porque primeiro é o produto, depois que é a adição. Aqui, nós temos 0,20 vezes 1.000. Multiplicação, esta vírgula vai mover quantas vezes? 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então, 0,20 vezes 1.000 é o quê? 200. Pela própria representação aí, centesimal. Então, 350 com 200, 550. Como gabarito, nós temos que o custo do aluguel foi de 550. E para fecharmos, né, a nossa aula de hoje, nós temos o descritor 31, que tem como objetivo resolver problema que envolva a equação de segundo grau. Nós já sabemos distinguir entre uma equação do primeiro grau, né, já que o grau desse polinômio ele é determinado pelo expoente da variável em questão, né? Por que aqui nós temos uma função polinomial do primeiro grau? Porque o expoente dessa variável, ele é 1. Então, nós podemos afirmar que esse x tem uma única raiz, tem um único conjunto de solução. Já a equação de segundo grau, que ela é dada, né, pela sua forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Aí você deve estar se perguntando, mas aí tem a variável x com o expoente elevado a 1. Por que ela não é do primeiro grau? Como foi observado aqui na primeira demonstração.
E aí lembremos de uma das regras dos polinômios, que o expoente de maior grau, né, o expoente de maior valor determina o grau deste polinômio. Então, aqui nós temos uma equação de segundo grau. Consequentemente, esta equação, ela possui duas raízes, podendo ser, né, iguais, reais e distintas, ou nula em algumas situações. Bom, para isso, vale nós também reforçarmos a própria fórmula resolutiva, né, de Bhaskara, na qual nós temos que esse delta, ele determina essa quantidade de raízes, que é exatamente b ao quadrado menos 4ac. Esse delta, se ele for maior que zero, tem duas raízes reais distintas, essa equação do segundo grau. Lembrando que A, B e C são os coeficientes. O A, ele sempre acompanha o x ao quadrado, o B sempre acompanha o x, e o C é o chamado termo independente. Então, o delta, ele sinaliza esta quantidade de raízes, né, da equação, porque mesmo a gente detectando que por ser do segundo grau tem duas raízes, mas pode acontecer a hipótese das duas serem iguais, ou desse conjunto de solução, ele não ser no conjunto de números reais, e sim no conjunto dos números complexos, se ela for negativa, por exemplo, e podendo ter também duas raízes reais e distintas. Esses valores reais são exatamente a verificação do conjunto numérico que nós estamos trabalhando, que é o conjunto dos números reais, que estão inclusos N, Z, Q e o I, né, pela própria verificação pausadamente ao longo aí do ensino fundamental 2 de vocês, né? Então, a fórmula resolutiva de Bhaskara, que basicamente ela é utilizada dentro deste tipo de situação-problema, ela é dada por esta fórmula, né? Menos B, mais ou menos, porque nós temos duas raízes, raiz de delta, né? Esse delta que é dado por esta expressãozinha aí, aqui nós temos a variante, né? Variante delta, e tudo isso dividido por 2A. Bom, então, percebendo esta distinção, verifiquemos. Em uma indústria, o custo em reais para a produção de X toneladas de vigas de metal é dado pela fórmula. Aí está aqui, né? Nós já estamos habituados, né, a verificar esta representação algébrica. 20 mais 60x, o x como sendo, né, a quantidade de toneladas, menos 0,75x ao quadrado. Já podemos perceber aqui a utilização, né, de uma equação de segundo grau, tendo em vista que o maior expoente determina o grau do polinômio. Mas verifiquemos aqui o comando. O custo para que sejam produzidas 10 toneladas. Então, a questão disponibiliza o valor de X. Esse X, ele é 10. Então, vamos verificar, né? Ao substituir, se vai ser preciso ser utilizado o processo resolutivo de Bhaskara, que é um dos mais conhecidos para a resolução da equação do segundo grau, podendo também ser resolvido pela soma e o produto. Porém, com o processo resolutivo de Bhaskara, eu consigo já detectar se tem raiz ou não, em vez de ficar, né, tentando encontrar esses dois possíveis valores, cuja, né, soma vai dar ali aquele total. Então, temos aqui a quantidade, né, de toneladas e a questão solicita o custo, que é exatamente C, né? O C é o custo em reais. Então, substituindo, nós temos que 20, né, mais 60x. Não esqueçamos que isso aqui é um termo algébrico.
Então, a operação que está aqui implícita é um produto. Lembrando a definição de monômio. Ou é somente o coeficiente, ou é somente a parte literal, ou é o produto do coeficiente com a parte literal. Então, fica 60 vezes, ó. Como eu vou trocar a letra pelo seu valor numérico, a operação tem que aparecer. Porque se eu não colocar, isso aqui vai ficar como sendo 6.010, o que poderá interferir ao final, né, do teu cálculo. Então, fica 60 vezes 10. Tem aluno que faz toda essa substituição, mas ele se perde. Na substituição, na própria resolução da questão. Então, 0,75 vezes, ó, vai aparecer 10 ao quadrado. Aqui, novamente, nós temos um misto, né, de operações matemáticas, nada de fazer soma aqui primeiro, né, nada de fazer produto aqui primeiro, entre 0,75 e 10. Primeiro a maior, depois vem numa ordem, tá, crescente. Esse 20, por isso que é recomendado sempre na resolução de uma equação, você fazer isso a cada linha, né? Porque aí você vai vendo o que você está eliminando, né? Ou o que você já está somando ou subtraindo, ou, se for o caso aqui, ó, produto, 60 vezes 10. Nós sabemos que isso aqui é 600, né? Produto, 6 vezes 1, 6. A quantidade de zeros eu conservo. Esse 0,75 nós vamos conservar, porque eu vou ter que desenvolver primeiro a potenciação aí, ó, que é 10 ao quadrado, que é exatamente, por favor, tá? 10 não é multiplicado com 2. Tem estudante que coloca 20. Isso aqui, o expoente é uma indicação da quantidade de vezes que você vai multiplicar essa base. Então, fica 0,75 vezes 100, né? 10 vezes 10, 100. Agora aqui, se eu quiser, eu já posso somar ó, esse 20 com esses 600, que é o próprio 620. E aqui, né, nós temos uma multiplicação por uma base aqui, né, com duas casas decimais. Então, ao multiplicar, são 2 zeros. Eu posso mover essa vírgula 2 vezes, ó. Tendo em vista que na multiplicação, ao mover para a direita, há um aumento desse algarismo, passando aqui a termos, né, 75. A vírgula move 2 vezes, porque são 2 zeros. Agora, concluindo, ó, sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. É importante que você também faça aqui, porque geralmente na subtração tem aluno que ainda confunde, tá bom? Ó, completou, nós temos a subtração de um número com 3 dígitos e o outro com 2. Aqui, ó, você pode completar com zeros, porque não vai interferir. O zero à esquerda, ele não tem valor, né? Então, fazendo aqui a subtração, tomei emprestado, aqui eu fico com a base decimal, 10 menos 5, 5. Aqui eu fiquei com 9, ó. Aliás, com 11, né? 11 menos 7, né? Porque eu já tinha tomado emprestado aqui. 11 menos 7, 4. E aqui, tomando emprestado uma casa decimal, eu fico com 5. Né? Totalizando, vamos só confirmar, 5 e 5, 10. 7 e 4, 11, com um que foi 12, e 5 com um que foi 6. Então, o resultado dessa subtração é 545 reais. Né? Gabarito item C. Tá aqui, ó, disponibilizado, né, a partir desta substituição. Então, em muitas situações, é importante que você faça essa substituição e calcule. Né? Não vá diretamente para esse gabarito supondo, porque o cálculo em si possibilita você ter esta certeza. Bom? Então, verifiquemos aqui mais uma questão.
né, envolvendo o cálculo com esta equação de segundo grau. O que me faz perceber é o próprio polinômio. Aqui nós temos também o custo de uma produção, né, em milhares de reais, de X máquinas iguais, que é dado por esta expressão. Então, eu coloquei essa questão para que a gente possa observar que ainda há pouco, né, nós tínhamos o valor de X. Então, o custo foi mais fácil, né, nós detectarmos. Agora, nós temos o inverso. A questão disponibiliza o custo, que é exatamente R$ 52 mil. Para não lidar com essa quantidade de zeros, né, que é uma quantidade aqui bem grande, eu posso trabalhar com a unidade de medida, já que a questão disponibiliza aqui, que é em milhares de reais. Logo, a questão está pedindo o número de máquinas. Então, a fórmula em si é o nosso padrão. Eu tenho o quê? Que x ao quadrado menos x mais 10, se x é igual a y, eu posso dizer que o y ele é igual a x, né? X ao quadrado menos x mais 10, isso aqui, ele é igual a esse custo que a questão disponibiliza, que é exatamente 52. O que eu observo agora? Que eu estou aqui com uma equação de segundo grau para ser detectada. O que me faz perceber é a utilização de uma única variável e o expoente de uma delas ser igual a 2, né? E ser o maior grau que determina esse polinômio. Então, vamos aqui organizar porque ela precisa estar na sua forma geral, para que possamos detectar o seu conjunto solução. E essa forma geral, ela é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? O que nós podemos observar na questão que este polinômio, ele precisa ser organizado, ele precisa ser simplificado. Então, vamos lá. O 52, ele vai ter que passar para o primeiro membro. Então, eu fico com x ao quadrado menos x mais 10. E aí, como eu vou trocar de membro, ele está positivo, ele vai vir negativo. Isso aqui, como não ficou ninguém lá, eu preciso colocar o comando porque é a indicação de uma equação, né? Já que eu vou resolver para que detectemos o valor aqui de x, que é exatamente a quantidade de máquinas utilizadas. Então, organizando, isso aqui fica como x ao quadrado, né? Reduzindo, fazendo a redução dos polinômios, x ao quadrado menos x, isso aqui sinais contrários, ó, subtraio e conservo o sinal do maior. Eu fico com menos 42, igual a zero. Então, vamos lá. Quem é o A? O A, ele é o termo que acompanha o x, ó. Então, é 1. Quem é o B? É o termo que acompanha, o A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha somente o x. Então, não esqueçamos de pegar o sinal aqui negativo, porque senão pode interferir no final. E esse C, que é o termo independente, ele também é negativo, menos 42. E aí nós vamos para o delta, né? Vamos verificar se tem conjunto de solução, esta equação. O delta, nós verificamos que é b ao quadrado, né? Ou seja, é menos 1. Olha só, estou colocando parênteses, tá? Por quê? Porque agora esse b, essa base, ela é negativa, que é o coeficiente b. Então, é menos b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 42. O que eu já posso perceber que esse delta, ele vai dar positivo. Menos 1 ao quadrado. Agora sim, base negativa e expoente par se torna positivo. Isso aqui é 1. Menos com menos, mais. E 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, organizando, 4 vezes 2 é 8, e 4 vezes 4, 16. Totalizando aqui, 169. O que nós podemos perceber? Que esse delta, ele é maior que zero. E por ser maior que zero, nós já podemos confirmar que ele tem duas raízes
reais e distintas. Vamos localizar porque uma dessas raízes, que é a quantidade de máquinas, né, que não pode ser negativa, porque a quantidade de máquinas ela é esse número, né, é natural. Então, vamos lá. Quem é o x? O x, ele é menos b, pela própria fórmula de Bhaskara que nós verificamos anteriormente. Menos b, só que o b está negativo. Então, fica o quê? 1 positivo, mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? É 169. Aqui, ó, faço apenas a substituição. Tudo isso sobre 2A. O A está positivo, então fica o próprio 2. Então, quem é a minha primeira raiz, ó? Quem é o meu primeiro x'? Ele é 1 mais, primeiro, com valor positivo. Raiz 169 é o próprio 13, né? Pela tabela de números quadrados perfeito, é um número que multiplicado por ele mesmo, né, que se aproxima aqui do radicando, que é exatamente um 13. Tudo isso aqui dividido por 2. 14 por 2, nós temos aqui a primeira raiz equivalente a 7. A segunda raiz, que é exatamente o x duas linhas, ele vai ser 1, né? Agora eu vou fazer com a outra operação que está aqui, ó, que é a negativa. Menos 13, que é exatamente a raiz de 109, tudo isso dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 12 por 2, que é menos 6. Então, nós podemos confirmar que o conjunto de solução dessa equação são duas raízes reais e distintas, mas eu só vou poder considerar a positiva, né? Por quê? Porque esse número de máquinas utilizadas envolve aqui o conjunto dos números reais. Então, nós temos como gabarito o item P, tá? Que é a quantidade aqui verificada, conforme a fórmula de Bhaskara. Tá bom? Meus queridos, treinem e qualquer dúvida, permaneço aqui à disposição de todos. Tá bom? Bons estudos. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMECTI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando,
Toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-TI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia. Olá, queridos alunos do projeto Aprender Mais Codó. Estamos retornando para mais uma aula, mais um sábado de aprendizado e de conhecimento. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Estejam atentos, acompanhem conosco, certo? Participem, que é muito importante a participação de vocês, fazendo os comentários, interagindo conosco e não esquecendo de registrar a sua frequência, tá bom? Então, nós vamos trabalhar dando continuidade ao assunto que nós trabalhamos no último sábado, certo? Então, fiquem ligados para vocês poderem dar sequência ao conhecimento que a gente iniciou na última aula. Trouxe para vocês, né, a nossa frase de hoje, que diz que a busca pelo conhecimento é o abrir de uma porta que nos poderá levar a grandes viagens no futuro, tá? Então, pensem nisso. Estejam atentos à aula de hoje para que a gente possa atingir aí, né, grandes viagens no futuro. Esse é o nosso objetivo principal, tá bom? O tema da nossa aula de hoje, né, como eu disse, são as relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Esse foi o mesmo tema da última aula, só que hoje nós iremos trabalhar com dois descritores diferentes, tá? Quais são os descritores da aula de hoje? Nós vamos focar no descritor de número 18 e também no descritor 19, tá? O que diz o descritor 18? Acompanhe aí na tela. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. E o descritor 19, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos, certo? Então, na aula de hoje, nós iremos trabalhar com essas duas habilidades, seguindo a metodologia que a gente já vem trabalhando, né, por meio de questões parecidas com as que vocês irão encontrar na Prova Brasil, ok? Então, para dar início ao descritor 18, né, que diz o quê? Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Aqui eu coloquei para vocês que a seleção de uma determinada palavra em lugar de outra pode responder a uma intenção particular do interlocutor de produzir certo efeito discursivo. O que quer dizer isso? Quando o autor ele produz um texto, ele faz a escolha de determinadas palavras, de determinadas expressões, né? Até mesmo da pontuação para transmitir o efeito de sentido que ele quer para o leitor, né? Dentro daquele contexto, certo? Então, cabe a nós, leitores, conseguirmos interpretar qual é o sentido daquela expressão, daquela palavra dentro do contexto em que ela está inserida. Tá? Então, é isso que nós iremos trabalhar na aula de hoje. E essa competência comunicativa inclui não apenas conhecer os significados das palavras. Então, não basta você saber o significado da palavra. Tá? Não basta você ter o conhecimento de vocabulário que o dicionário propõe para a gente, né? Só isso não vai ser suficiente para você compreender os efeitos de sentido de determinada palavra ou expressão, porque como nós já sabemos, né, e já trabalhamos em aulas anteriores, na língua portuguesa as palavras elas ganham significados diferentes conforme o contexto, conforme o gênero textual, conforme a intenção do autor, certo? Então a gente tem que estar atento a todas essas questões antes de interpretar o significado de uma palavra, ok?
Então, para a gente iniciar, né, aqui eu trouxe 5 questões para a gente trabalhar o descritor 18 e 5 questões para a gente trabalhar o descritor 19, tá? Então, aqui, na questão 1, nós vamos trabalhar o descritor 18, que é reconhecer o sentido de uma palavra ou expressão, certo? E aí, para a gente fazer essa interpretação, eu trouxe o texto Os Riscos da Aldeia Global. E já quero chamar a atenção de vocês para esse título que está aí na tela, tá? Observem que no título nós temos o uso das aspas, tá? E na última aula nós trabalhamos com o descritor de número 14. Lembram? O que diz o descritor 14, né? Reconhecer os efeitos de sentido decorrentes das pontuações ou outras notações. Então, aqui no título nós temos um sinal de pontuação, né? O uso das aspas, apresentando aí a expressão aldeia global. Por que a expressão aldeia global está entre aspas? Como é que nós vamos compreender isso? Para isso, a gente precisa fazer uma leitura do texto, né? Para entender qual foi o sentido que o autor quis transmitir lá no título, tá? Mas isso aí a gente vai comentar depois, tá? Vamos voltar aqui para o descritor 18. Então, o descritor 18, o texto vai dizer o seguinte: o incrível desenvolvimento da ciência e da tecnologia contemporânea aperfeiçoou de tal forma os instrumentos de comunicação que atualmente nenhuma parte do mundo está isolada das outras. Assim, nosso planeta já não passa de uma aldeia global. No entanto, essa maravilhosa conquista do homem é também uma faca de 2 gumes. Então, vamos voltar aqui para o título. Quando o autor usa a expressão aldeia global, né, entre aspas, ele está utilizando essa expressão não no sentido próprio de aldeia, né? Ele está se referindo a quê? Ao mundo, né? Essa aldeia global que ele fala aí é o mundo, onde todas as nações estão interligadas, né? Todas as nações estão conectadas, né? De alguma forma, são interdependentes. Então, essa palavra aldeia global foi utilizada entre aspas para representar que ela está fora do seu sentido comum, fora do seu sentido tradicional, certo? E a gente só consegue perceber isso quando a gente faz a leitura na íntegra do texto, tá? Então, aqui é só relembrando, né, o descritor que nós trabalhamos na aula passada, tá? Que é o descritor 14. Mas, seguindo, né, dando continuidade ao descritor 18, vamos ver o que diz o enunciado. O enunciado vai dizer o seguinte: ao empregar a expressão faca de 2 gumes, o autor quer mostrar. Letra A conquista das novas tecnologias pelo homem moderno. Letra B, os aspectos positivos e negativos da conquista do homem. Letra C, a comunicação como forma de perigo para a sociedade. Letra D, os perigos que o desenvolvimento da ciência traz. Para a gente conseguir chegar à resposta correta desse enunciado, nós precisamos voltar ao texto, tá, pessoal? Então, uma dica é que a gente nunca pode ir para o enunciado, já marcar a primeira alternativa que a gente encontrar, né, sem voltar ao texto. Ele está querendo saber lá no enunciado qual é o significado da expressão faca de 2 gumes, né? O que o autor quer enfatizar quando ele utilizou essa expressão dentro do texto? Só que eu não vou me basear apenas lá no trecho onde está a expressão. Eu preciso compreender o texto todo, certo? Então, vamos voltar aqui. O texto, no primeiro parágrafo, né, ele fala sobre o quê? Sobre o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, né, contemporânea, dizendo que esse desenvolvimento ele aperfeiçoou os instrumentos de comunicação e que atualmente nenhuma parte do mundo está isolada, né, da outra, né? Nosso planeta ele não passa de uma aldeia global, ou seja, todo mundo está interligado, né, conectado. Só que aí vem o segundo parágrafo. E no segundo parágrafo, pessoal, ele faz uso de uma conjunção. Nós também trabalhamos conjunções, né,
quando a gente falou sobre coesão, coerência textual. Nós temos aí a expressão no entanto. No entanto, é uma conjunção adversativa. Lembram disso? Se ela é uma conjunção adversativa, ela vai dar a ideia de quê? De oposição, certo? Então, significa que o que está escrito no segundo parágrafo contraria o que foi dito no primeiro, né? Se opõe ao que foi dito no primeiro. E no primeiro parágrafo, ele está apresentando aí os pontos positivos, né, da ciência, da tecnologia, dos instrumentos de comunicação. E aí ele inicia o segundo parágrafo dizendo: no entanto, essa maravilhosa conquista do homem é também uma faca de dois gumes. Então, aqui, entendendo o sentido da expressão que inicia o segundo parágrafo, nós já conseguimos descobrir a resposta correta. Nós só temos uma resposta correta aqui. Qual seria? A alternativa B. Por que a alternativa B? Os aspectos positivos e negativos da conquista do homem. Porque ele inicia, né, falando dos aspectos positivos no primeiro parágrafo, e ele introduz o segundo parágrafo com uma conjunção adversativa que vai dar a ideia de oposição. Significa que agora ele vai apresentar o lado negativo. Só que o texto, ele não está completo aí na questão. Vocês observam que tem lá as reticências, né, para dizer que foi retirado somente um trecho do texto original. Tá? Então, tudo isso a gente precisa analisar para poder chegar à resposta correta. Tá bom? Então, gabarito da primeira questão é a alternativa B, ok? Vamos seguindo. Na questão 2, né, ainda trabalhando com o descritor 18, né, reconhecer o sentido de uma palavra ou expressão, nós temos outro texto, que é longe de pendurar a chuteira, certo? Acompanhe comigo a leitura, que é um pouquinho mais extensa. Quem solta a voz para anunciar que o Maraca é nosso, sabe o que está dizendo. Sentado do lado oficial do Vasco, esquerdo, ou do Flamengo, direito, o torcedor que aguarda uma semana ou mais para vibrar pelo time do coração se sente em casa no estádio jornalista Mário Filho, popularmente conhecido como Maracanã, nome de um pássaro. Essa íntima relação provocada pelos quase 200 mil metros quadrados de complexo de lazer começou há 59 anos, quando o jornalista Mário Filho iniciou sua batalha em prol da construção de um mega estádio para a Copa do Mundo de 1950. Assim como a linha da história, que por vezes parece repetir, o Maracanã, inaugurado em estado inacabado para a partida entre jogadores de São Paulo e do Rio, 3-1 para os paulistas, está prestes a respirar novos ares e entrar novamente para a história em 2014, quando o Brasil abrigará a Copa do Mundo. Muito bem, vamos ver o que diz o enunciado. O enunciado dessa questão, né, referente ao texto falando sobre o Maracanã, diz o seguinte: no trecho "O Maraca é nosso", o uso da palavra destacada sugere o quê? Letra A, aceitação. Letra B, intimidade. Letra C, obstinação. Letra D, propriedade. Ou letra E, respeito. O que vocês acham? Quando ele faz uso da palavra maraca, né, dentro do texto, qual é o sentido que ele quer expressar entre esses que nós temos aqui nas alternativas? Voltemos mais uma vez aqui para o texto. Então, ele inicia, né, a primeira frase do texto, né, é essa que está aí. Quem solta a voz para anunciar que o Maraca é nosso, sabe o que está dizendo. Tá? Quando ele faz uso da expressão Maraca para se referir ao estádio do Maracanã, o efeito que ele quer expressar é o efeito de intimidade. Tá? Por que é intimidade, professora? Porque Maracanã, né, Maraca, no caso, é uma abreviação aí que ele está utilizando
né, em referência à palavra Maracanã, assim como nós utilizamos quando nós temos intimidade com alguém, né? Por exemplo, você tem uma amiga chamada Mariana e você chama só por Mari. Você tem um amigo chamado Eduardo, você chama de Edu, né? E por aí vai. Então, são apelidos, né? São nomes, assim, mais carinhosos, mais abreviados, que indicam uma certa intimidade e afetividade, né? Onde existe uma relação de proximidade entre os dois, né? Então, é exatamente o caso que ocorre aqui no texto. Ele utilizou a abreviação da palavra Maracanã para expressar essa relação íntima que ele tem com o estádio, certo? Então, a alternativa é a letra B. Seguindo agora para a questão de número 3, né? Nós temos um poema do Manuel de Barros, que é A Namorada, certo? Então, lembrando que a gente precisa observar aí, né, a estrutura, né, um gênero textual diferente dos que a gente leu até agora. Então, aqui é um poema. Prestem atenção e acompanhem comigo. Havia um muro alto entre nossas casas, difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra, preso por um cordão, e pinchava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Mas, por vezes, o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira. E então, era agonia. No tempo da onça, era assim. Muito bem, vamos ver o que a questão vai nos pedir. A questão vai nos pedir, né, o significado da expressão que está lá nesse trecho aí. O pai era uma onça, né? Uma onça. Observem aí a expressão que está destacada. Quando eu digo que o pai era uma onça, a palavra destacada sugere o quê? Que o pai era violento, que o pai era esperto, que o pai era rápido ou que o pai era rígido. Tá? Então, se você compreendeu o contexto aqui contado no poema, você vai compreender de cara, né, o significado da expressão uma onça. Então, ele diz que havia um muro alto, né, entre a casa dele e a da namorada, não tinha como mandar recado, né, ele mandava recado através da pedrinha, né, pendurada, e jogava essa pedrinha na janela, no quintal da casa dela, melhor dizendo. E aí, se ela respondesse, né, era uma glória, mas às vezes o bilhete enganchava, né, no pé da goiabeira. E além dessa dificuldade toda para se comunicar, né, ficou claro aqui, logo nos primeiros versos, né, que ele diz, o pai era uma onça. Uma onça no sentido de quê? De que ele era rígido, né, que ele não aceitava a filha namorar, né, que ele não permitia o namoro, né, que ele prendia a filha, né. Você poderia até querer dizer que seria violento, né, mas o texto ele não nos dá pistas que permitam a gente afirmar que o pai era violento, né? Era mais no sentido de rigidez mesmo, de não permitir o namoro, certo? Então, a alternativa será a letra D. Mais uma questão, né? Mais um texto para nós analisarmos juntos, né? Que é o texto As Amazônias. Mais uma expressão que a gente vai analisar o sentido, certo? Então, o que diz o texto As Amazônias? Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não se cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim, água e céu. É mata que não tem mais fim. Mata contínua, com árvores muito altas, cortadas pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. Vejamos a questão, vejamos o enunciado, tá? Acompanhem comigo e comentem aí a resposta de vocês, tá? Estou de olho aí nos comentários. No texto, o uso da expressão água que não acaba mais, a expressão que ele utilizou,
Vamos observar lá no finalzinho do texto, tá? Observem que ele disse assim, ó. São mais de 1.000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. Acredito que fica bem claro quando a gente observa o contexto, né, para entender o que essa expressão quer dizer. Quando ele diz água que não acaba mais, ele revela a admiração pelo tamanho do rio, ambição pela riqueza da região, medo da violência das águas, ou seria surpresa pela localização do rio? Então, vamos lá, A, B, C ou D. Qual seria a alternativa correta que nós temos aqui? Letra A, né? Admiração pelo tamanho do rio, inclusive pelo que foi dito aqui na frase anterior. São mais de 1.000 rios desaguando no Amazonas. Então, o autor expressa essa ideia de admiração e usa a expressão água que não acaba mais, ok? Quinta questão, ainda sobre, né, o descritor 18, para fechar o descritor 18, mais um texto que nós temos aqui, cujo título é Que cheiro é esse? Ele diz assim, mau hálito é uma coisa tão chata, né? E todo mundo sofre desse mal, pelo menos ao acordar. Mas por que será que isso acontece? Talvez você não tenha percebido, mas quando estamos dormindo, quase não salivamos. E com tão pouco movimento, nem é preciso dizer que as bactérias se sentem em casa. Pois bem, quando esses micro-organismos chatinhos entram em ação, ou melhor, aumentam a ação dentro da nossa boca, acabam produzindo compostos com um cheiro para lá de ruim. A metilmercaptana e o dimetilsulfeto são alguns exemplos, mas o principal e mais terrível de todos é, de longe, o sulfidreto. Ele tem cheiro de ovo podre. Eca. Esses compostos recebem o nome de CSV, compostos sulfurados voláteis. Para acabar com o horroroso bafo matinal, nada melhor do que uma boa escovada nos dentes e na língua. Mas, e se o danado persistir? Então, esse texto, né, do canal Kids, né, falando sobre a higiene, o que nós temos no enunciado? Nesse texto, a utilização da expressão ou melhor, que está lá no segundo parágrafo, tem como objetivo confirmar o que foi dito anteriormente, corrigir o que foi dito anteriormente, complementar a afirmativa anterior, adicionar uma informação ao que já havia sido declarado. Como é que nós vamos compreender isso, pessoal? Voltando ao segundo parágrafo do texto, tá? Então, vamos lá observar onde é que nós temos a expressão ou melhor, né? Então, aqui nós temos, na verdade, é o terceiro parágrafo, né? Lá na questão está como segundo, mas é o terceiro parágrafo. Pois bem, quando esses micro-organismos chatinhos entram em ação, ou melhor, aumentam a ação dentro da nossa boca, então, quando ele faz esse uso da expressão, ou melhor, qual é a intenção do autor? Confirmar, corrigir, complementar ou adicionar? Qual seria a alternativa que nós temos como correta? Letra C, né? Ele complementa o que foi dito anteriormente, né? Primeiro, ele disse que quando esses micro-organismos entram em ação, aí ele vai dizer, ou melhor, aumentam a ação. Eles aumentam a ação dentro da nossa boca. Então, ele está complementando o que foi dito na frase anterior, certo? Então, a alternativa vai ser a letra C. Agora nós vamos, né, focar no estudo do descritor 19, tá? O descritor 19 é bem parecido com o 18, mas aqui nós vamos explorar os recursos ortográficos ou morfossintáticos. Qual é o efeito de sentido dos recursos ortográficos ou morfossintáticos dentro do texto, tá? Então, observem aí, cada palavra escolhida manifesta no leitor uma significação.
Então, dentro de um contexto, né, o autor faz escolhas, e essas escolhas é que vão construir todo o significado que ele quer passar para o leitor, certo? Quando escrevemos um texto, utilizamos alguns recursos ortográficos para demonstrar sentimentos, para dar efeito de início, de término, e para isso nós usamos os sinais de pontuação, foi o que nós falamos na última aula, né? Quando a gente quer expressar emoção, alegria, raiva, dor, né? Nós usamos ponto de exclamação. Quando a gente quer fazer uma pergunta, nós usamos o ponto de interrogação. Quando a gente quer interromper um pensamento, nós utilizamos as reticências, né? Então, de acordo com o sentido que nós queremos transmitir, existe uma pontuação adequada para cada situação, certo? Mas não para por aí. Nós não temos apenas os sinais de pontuação para expressar, né, todos os sentidos que nós queremos. Nós podemos fazer uso de vários outros recursos dentro do texto que vão ajudar a construir esse significado, tá? E que recursos são esses, pessoal? Eu posso usar o tamanho da fonte. Se eu quero destacar uma palavra, eu posso aumentar o tamanho da fonte. Eu posso usar o negrito, né, que é um recurso do computador para a gente fazer esse destaque. Eu posso usar o itálico, né, que é aquela letrinha mais inclinadinha, certo? E vários outros recursos. Posso usar o caixa alta, tudo maiúsculo, né, para chamar a atenção para alguma coisa. E todos esses elementos que nós fazemos uso no texto, ele vai atribuir novos sentidos para essas palavras dentro daquele contexto, certo? Então, é importante que, como leitor, nós estejamos atentos ao uso desses recursos dentro do texto que a gente está analisando, tá? Mas não para por aqui, não são apenas esses os recursos, né? Cada texto é um mundo novo para a gente decifrar. Então, o autor ele tem liberdade para fazer as escolhas, né? Fazer o uso dos recursos que ele acha melhor dentro daquela situação. Então, aqui no estudo do descritor 19, nós vamos observar vários usos. Por exemplo, a repetição de uma palavra, certo? Se você quer enfatizar alguma coisa, você pode repetir determinada palavra. Você pode usar a palavra separada em sílabas para chamar a atenção do leitor também para alguma outra coisa. Então, é isso que nós vamos observar nos textos que eu trouxe aqui para vocês, certo? Vamos iniciar com a questão 6, tá? A questão 6, eu trouxe uma letra de música, uma letra de canção, né? Primeiros erros, que diz assim, acompanhe a leitura comigo. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove e chove, chove e chove. Acredito que alguns de vocês até já conheçam essa música, né? Procurem aí, se não conhecem, para vocês observarem a letra completa, porque aqui só tem um trechinho, né, da letra da música. E o que a questão vai pedir para a gente? Para a gente analisar a repetição do verbo chove, lá no finalzinho desse trecho que eu coloquei para vocês, tá? Então, a repetição do verbo chove no texto sugere o quê? A intensificação dos sentimentos do eu lírico, o contentamento do eu lírico com o seu passado, o distanciamento do eu lírico em relação às pessoas, a modificação da visão do eu lírico em relação à sua vida. Então, nós sabemos que dentro da música, dentro da poesia, né, a voz que fala no texto nós chamamos de eu lírico, eu poético, certo? E aqui nós temos, bem no finalzinho desse trecho, nós temos a repetição do verbo chover. E essa repetição, ela tem um propósito comunicativo, certo? Então, quando o compositor escreveu esta música, e ele repete aí, mas só chove, 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 qual é a intenção dele? Então, nós temos a letra A, intensificação,
Letra B, contentamento. Letra C, distanciamento. Ou letra D, modificação da visão do eu lírico? Qual seria a alternativa mais adequada para o contexto? A intensificação dos sentimentos do eu lírico, tá? Então, aqui no texto, vocês percebam, né, que ele diz aqui, se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, né, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove, chove, chove e chove. Então, ele está aqui intensificando todo o sentimento que o eu lírico quer transmitir aí dentro da canção, certo? Muito bem. Seguindo para a questão 7. Tá? Temos mais um texto. Esse texto aqui é um texto um pouquinho mais extenso, tá? Então, peço a atenção de vocês para me acompanharem na leitura. Acompanhe aí na tela. É um diálogo, né? E o título do texto é Grampo na Linha, tá? Diz assim: me grampearam. A voz era cavernosa. Senhor Domingos? Sim. Nós grampeamos seu telefone. O quê? Quem está falando? O senhor vai receber a fita já já. Desligou e eu ainda estava pensando quem poderia me passar um trote assim. Tocou a campainha. Era um mototaxista que nem tirou o capacete. Senhor Domingos, para o senhor. Me deixou nas mãos uma caixinha e se foi. Abri. É uma fita que começa com a voz cavernosa avisando. Você vai ouvir agora trechos selecionados de algumas conversas ao telefone. Ouça bem, se não são conversas comprometedoras. A voz solta amplas reticências. Em seguida, vem as gravações. Conspiração. Pellegrini? Não, o Papa. Você não ligou para o Vaticano? Sabe que hora é? Certo, certo. Atenção. A voz cavernosa interrompe a conversa. É claro que essa história de Papa e Vaticano é uma senha, pois o assunto é grave. É coisa de sociedade secreta ou grupo terrorista. E continua a conversa. Em Pellegrini, a voz cavernosa e vitoriosa. Quanto acha que vale essa fita? E o que acha que a gente devia fazer com ela? Muito bem. Nesse texto, vocês observaram, né, que em um determinado trecho, ele escreve a palavra comprometedoras dividida em sílabas, né? Comprometedoras. Ele não colocou a palavra, né, completa, ele foi dividindo em sílabas no 9º parágrafo. E essa divisão que ele faz da palavra comprometedoras também tem uma intenção, pessoal, também tem um efeito de sentido, tá? E qual seria esse efeito? Quando ele usa essa palavra comprometedoras, escrita dessa maneira, ele sugere uma crítica, ele sugere uma gravidade, uma hesitação ou uma musicalidade. Vejam lá, vamos voltar aqui para a gente identificar onde é que está a palavra comprometedoras. Aqui, ó. Me deixou nas mãos uma caixinha e se foi. Abri. É uma fita que começa com a voz cavernosa avisando. Você vai ouvir agora trechos selecionados de algumas conversas ao telefone, né? Alguém avisou para ele que o telefone dele tinha sido grampeado, né? E aí ele diz, ouça bem, se não são conversas, aí ele coloca comprometedoras, certo? Então, qual seria o sentido aí da expressão dessa palavra? O sentido de gravidade, né? De que aquilo que estava gravado lá na fita era muito grave, né? Que poderia provocar algum tipo de consequência para o personagem da história, certo? Então, a alternativa adequada aqui é a letra B. Ok? Mais uma questão. Agora, nós temos um texto que foi retirado do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá?
É um trechinho falando sobre os direitos da criança e do adolescente. Prestem atenção. Toda criança e o adolescente têm direito à proteção e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas. Toda criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas. Toda criança e o adolescente têm direito a ser criado e ser educado no seio de sua família. Toda criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Toda criança e o adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos como adequados à sua faixa etária. Vocês observaram, né, que ao longo da leitura desse texto, ele faz a repetição, né, do pronome toda no início de cada frase, né? Toda criança e adolescente, né? E essa frase ela se repete aí para cada direito que a criança e que o adolescente tem, certo? Mas quando ele faz uso dessa palavra toda no início aí de cada frase, o que o texto quer enfatizar? Né? Aí eu coloquei aí 4 alternativas. Ele quer enfatizar a ideia de universalidade, ele quer estabelecer independência com o termo criança, quer estabelecer maior vínculo com o leitor, ou ele faz uma repetição sem necessidade? O que vocês acham? É necessário essa repetição da palavra toda no início de cada frase desse texto? Ou vocês acham que ficou uma repetição aí, né, sem sentido, sem lógica? Então, quando o autor utiliza aí, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos esses direitos, né, fazendo uso, fazendo referência a essa palavra toda criança, ele quer expressar o sentido de universalidade, ou seja, não importa de onde seja, de qual cor seja, né, de que lugar seja essa criança, todas elas têm os mesmos direitos, né? É uma garantia universal, né? Então, o uso da palavra toda é justamente para fazer ênfase a esse direito que é de todas, né? Independente do lugar, da região, da classe social, né? De vários outros aspectos, né? Todas elas vão ter o mesmo direito. Então, enfatiza a ideia de universalidade, seria a alternativa correta, certo? Vamos para mais uma questão. Nós temos aqui um poema, tá? Um poema com um formato um pouco diferente, talvez, do que você já está acostumado, tá? E nós vamos observar que o uso das palavras, né, a maneira como o poeta ele utiliza as palavras na página, isso também é um efeito de sentido. Né? Ele vai traduzir um efeito de sentido. E nós, enquanto leitores, precisamos estar atentos para observar qual é o efeito que ele quis passar ali. Né? Então, nesse texto, quando você olha para a imagem, para a estrutura, você já observa que ele tem uma estrutura diferente das tradicionais, né? Não é um texto organizado nas estrofes comuns que nós já conhecemos, né, da poesia. Então, vamos observar aqui por que o autor utilizou, né, o uso das palavras com esse formato aí todo diferenciado. E isso vai nos ajudar a chegar na resposta lá do enunciado, tá bom? Então, vejam só. O título do poema é Pássaro em Vertical. Pássaro em vertical. Olha aí que o título ele já nos dá uma pista, né? Vertical, ó, de cima para baixo, né? Então, pássaro em vertical. Cantava o pássaro e voava. Cantava para lá, voava para cá. Voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro seco. Penas fofas, leves plumas, mole espuma e um risco surdo. Norte, sul. Deu para entender, pessoal? O que o poeta quis passar para a gente aí com esse texto, né?
Observem que ele vai dando às palavras a posição daquilo que ele está dizendo no texto, né? Então, ele diz assim, cantava o pássaro e voava. Cantava para lá, aí ele inclina o texto mais para um lado, né? Voava para cá, ele inclina o texto mais para o outro lado. Voava o pássaro e cantava. Aí ele pega a palavra de repente, né? De repente, de súbito, né? Então, ele pegou a palavra de repente, justamente dividida para mostrar que aquela situação ocorreu de maneira inusitada, sem ninguém estar esperando, né? Então, ele divide de repente. Não bota a palavra na mesma linha, né? E aí ele coloca um tiro seco. Um tiro seco. E aí, depois que ele diz um tiro seco, vem o quê? Penas fofas, leves plumas, mole espuma. O que a gente entende aí? Alguém atirou no pássaro, né? E o pássaro morreu, né? Ele vem caindo de lá, né? Pássaro em vertical, ele vem caindo. E aí ele diz, e um risco surdo, norte, sul. Né? Ele faz uso aí dos pontos cardeais para fazer referência à posição, né? Em que o pássaro cai. E aí nós temos no enunciado a disposição das últimas palavras desse texto. Vamos observar lá. As últimas palavras do texto são norte e sul. Inclusive, elas estão em caixa alta, né? Estão destacadas aí em caixa alta. Para sugerir o quê, pessoal? Para sugerir a dor, para sugerir o giro, para sugerir queda ou para sugerir volta. Essa questão está bem fácil, né? Depois da nossa contextualização, eu acredito que vocês conseguiram compreender. Então, vamos voltando aqui, ó. O pássaro, né, cantava e voava, de repente, um tiro seco, né? E aí voam penas, voam as plumas, né? E aí ele diz, e um risco surdo, norte, sul. Então, ele está simbolizando aqui, esse pássaro vertical, a queda do pássaro após, né, receber um tiro, após ter sido alvejado, certo? Então, a resposta correta vai ser a alternativa C. Seguindo, para a gente fechar, né, com a nossa última questão, nós temos aí um texto falando sobre a chuva. E vocês vão observar que também existe uma repetição nesse texto. Mas essa repetição, ela tem um propósito comunicativo, né? Ela tem uma intenção, né? Como eu falei para vocês. Cada escolha dentro do texto tem uma intenção comunicativa, certo? Então, vejamos o que diz o texto. A chuva derrubou as pontes, a chuva transbordou os rios, a chuva molhou os transeuntes, a chuva encharcou as praças, a chuva enferrujou as máquinas, a chuva enfureceu as marés, a chuva e seu cheiro de terra, a chuva com sua cabeleira, a chuva esburacou as pedras, a chuva alagou a favela, a chuva de canivetes, a chuva enxugou a sede, a chuva anoiteceu de tarde, a chuva e seu brilho prateado, a chuva de retas paralelas sobre a terra curva, a chuva destroçou os guarda-chuvas, a chuva durou muitos dias, a chuva apagou o incêndio, a chuva caiu, a chuva derramou-se, a chuva murmurou meu nome, a chuva ligou o para-brisa, a chuva acendeu os faróis, a chuva tocou a sirene, a chuva com a sua crina, a chuva encheu a piscina. A chuva com as gotas grossas, a chuva de pingos pretos, a chuva açoitando as plantas, a chuva senhora da lama, a chuva sem pena, a chuva apenas, a chuva empenou os móveis, a chuva amarelou os livros, a chuva corroeu as cercas, a chuva e seu baque seco, a chuva e seu ruído de vidro, a chuva inchou o brejo,
A chuva pingou pelo teto. A chuva multiplicando insetos. A chuva sobre os varais. A chuva derrubando raios. A chuva acabou a luz. A chuva molhou os cigarros. A chuva mijou no telhado. A chuva regou o gramado. A chuva arrepiou os poros. A chuva fez muitas poças. A chuva secou ao sol. Certo? Então, observem aí que todas as frases desse texto, né, faz a repetição da expressão a chuva. E essa repetição, ela não é desnecessária, né, dentro do texto. Ela tem um efeito de sentido que nós precisamos agora analisar para descobrir, né, qual é esse efeito que o autor quis passar para nós enquanto leitores, né? Então, esse recurso da repetição de chuva, ele foi utilizado para quê? Para provocar a percepção do ritmo e da sonoridade. B, provocar uma sensação de relaxamento dos sentidos. C, reproduzir exatamente os sons repetitivos da chuva. D, sugerir a intensidade e a continuidade da chuva, né? Vocês observam que ele vai enumerando, né, várias situações, né, provocadas pela chuva, né? Então, o texto, ele é uma continuidade, ele é separado aí por vários pontos períodos, né? É um parágrafo apenas, mas vários pontos períodos para dar a ideia de continuidade, né? Então, sendo aqui as alternativas que nós temos, provocar a percepção do ritmo, provocar a sensação de relaxamento, reproduzir sons repetitivos ou sugerir a intensidade da chuva. Resposta correta seria a letra D, né? Para sugerir a intensidade, né, que foi uma chuva muito forte, provocou tudo isso que foi dito no texto, né, e a continuidade dessa chuva, certo? Então, a alternativa adequada é a letra D. Muito bem, então, estou encerrando mais uma aula com vocês, né, mais um momento aí de troca de conhecimentos. Também quero reforçar para vocês que é importante, né, que a gente não se prenda apenas à leitura, a uma leitura do texto, que a gente sempre faça a análise daquela expressão no parágrafo, no trecho que a gente observou, para que a gente possa construir o sentido e quando a gente voltar no enunciado, já saber, né, do que se trata, tá? Então, nunca fiquem presos a apenas uma leitura, tá? Façam várias leituras, leiam o enunciado e retornem ao texto para que vocês consigam reconhecer, né, os efeitos de sentido que nós sabemos que na língua portuguesa é muito diverso, tá? Então, de já eu quero agradecer a atenção de vocês que ficaram até aqui, né, até o final. Nós vamos ter agora o momento do nosso sorteio para encerrar. Os alunos que estiveram conosco, né, na semana passada estão participando desse sorteio, tá? Se você quer participar dos próximos, não deixe de colocar aí a sua frequência, tá bom? Então, vamos ver aqui. Hoje nós temos um aluno da Escola Governador Ascher, a Ivaneide de Assis do Nascimento, e um aluno da Escola João Ribeiro, Davi Moraes Oliveira, tá? Então, esses são os alunos sorteados de hoje, tá bom? Meus parabéns. Obrigada pela participação de vocês, tá? Então, estou encerrando por aqui. Deixo o meu abraço e aguardo vocês na nossa próxima aula. As aulas de reforço de projeto Aprender Mais Codó me ajudam muito em português e matemática. Venha você também fazer parte desse aprendizado. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando
Visando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMEC-TI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-TI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia.